Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver essa videoaula, né? Hoje a gente vai falar aqui de como a gente procede para pegar aqueles dados que vêm da empresa de genotipagem e a gente transformar eles num arquivo de dados que a gente possa usar para as nossas análises, seja análise de diversidade, de associação, qualquer análise que a gente vai fazer com esses dados genômicos. Antes de ir lá para o R, para a gente começar a aprender a rodar esse script e interpretar, eu vou mostrar aqui para vocês essa obtenção desses dados genômicos e como transformar essas bases nitrogenadas, né, essas mutações de bases nitrogenadas, mutações de pontos aqui, que são os nossos SNPs, e como codificá-los nessas letrinhas A e B, né, nos genótipos A, AB e BB, já que os SNPs são bialélicos, né? Então imagine aqui, pessoal, que a gente tem três indivíduos aqui que foram genotipados, tá? E temos aqui os cromossomos homólogos dele. Vamos pensar que isso aqui é o cromossomo 1. Cromossomo 1 e o seu homólogo nesse primeiro indivíduo, cromossomo 1 e o seu homólogo nesse segundo indivíduo, cromossomo 1 e o seu homólogo nesse terceiro indivíduo, tá? Obviamente, cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA dupla fita enovelado lá com as proteínas, a nossa genética básica, onde a gente tem a adenina pareada com a timina e a citosina pareada com a guanina, tá? Quando a gente vai representar os SNPs, a gente representa só uma dessas fitas de um homólogo e uma dessas fitas do outro homólogo, como está representado aqui no indivíduo 1, tá vendo? Então aqui a gente tem C e C, lógico que C não paria com C, né? Então isso aqui está representando uma fita de um homólogo, a outra seria G, a outra, né? Seria essa sequência aqui, ó. Deixa eu botar a sequenciazinha aqui, tá? C. Então, esse aqui que representaria uma molécula de DNA de um dos homólogos, né? E a outra, a gente geralmente se representa só uma, porque a outra é complementar, mas vamos botar ela aqui para vocês verem. Então, aqui seria G, G, A, A, C, T, A. Aqui seria G e aqui seria T, tá? E aí a gente vai olhar onde teve alteração. Então, quando não tem alteração, vai ficar CC, CC, TT, TT, GG, AA, TT, né? Opa, aqui teve uma alteração. Deixa eu apagar a complementar, porque geralmente ela não aparece, aparece só uma fita de cada homólogo. Então aqui a gente teve uma alteração, né? Aqui também a gente teve uma alteração, uma mutação por substituição de base, que pode ser um SNP, tá? Então a representação geralmente é feita dessa forma aqui, tá? Pois bem, aqui tem uma outra representação que a gente tem aqui SNP 1, 2 e 3 no indivíduo 1, SNP 1, 2 e 3 no indivíduo 2, SNP 1, 2, 3 no indivíduo 3, tá? Isso aqui vem da empresa, né? Alelo 1, alelo 2, né? Em termos de bases nitrogenadas, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, tá? Aqui é uma medida de confiabilidade da genotipagem, o GC Score também vem da empresa de genotipagem, e também, felizmente, né, a empresa já manda esses dados processados. No caso da Illumina, é um software chamado Genome Studio, que quem tem acesso a esse software é a empresa, geralmente quem faz a genotipagem, né? E eles já transformam essas bases nitrogenadas nesses alelos A e B, né? Então a gente costuma codificar, uma codificação bem comum é AA, né? AB e BB. Na verdade, isso depois no arquivo de dados ele vai com duas cópias do alelo A, uma cópia do alelo A e zero cópias do alelo A. Ou contrário, né? Zero cópias do alelo P, uma cópia do alelo B e duas cópias do alelo B, tá? Tomar muito cuidado quando for fazer imputação, alguma coisa, para uma base de dados não está nesse formato e outra base de dados está nesse formato aqui. Então é meio chatinho esse negócio aqui de transformar essas bases nitrogenadas nesses alelos A e B aqui, né, que são os nossos genótipos dos indivíduos que a gente vai usar nas nossas análises, tá? Isso aqui é como vem da empresa, então tem esse cabeçalho aqui, né? Depois a gente tem o SNP,
Então, cada linhazinha dessa aqui é um SNP, ó. Depois a gente tem a amostra do ID do indivíduo, que é esse aqui, né? A gente tem aqui aquela codificação A, alelos A e B. Aqui está em termos de base nitrogenada, aqui está em termos de alelos A e B. Esse arquivo aqui, pessoal, vem um arquivo para cada animal. Então, se eu tiver 500, se tiver genotipado 500 animais, vem 500 arquivos. Geralmente vem 500 arquivos, né? E o arquivo ele vai ter aqui para esse animal 1, por exemplo. Tá vendo aqui? Esse animal aqui é o 1848, né? Então, se for 700 mil marcadores, eu vou ter aqui 700 mil linhas, né? São arquivos grandes, tá? Então, esse aqui é o formato que vem da empresa pra gente. Só ilustrando o que a gente já viu lá atrás, né? Aqui, ó, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, o cromossomo e o seu homólogo. Aqui ilustrando o segmento do cromossomo 9, mostrando que aqui não teve alteração. Olha aqui é o GG, indivíduo 1 é SNP 1, né? Indivíduo 1, SNP 1. Aqui teve mudança, ó, é um TG. Então vejam que representa só uma das fitas de um cromossomo e a outra fita do seu homólogo, né? Aqui é TT, né? Aqui, ó, é AA, aqui é GA e aqui é GG, tá? Então agora precisa transformar essas bases aqui nas letrinhas A e B, né, formando os genótipos que a gente conhece aí nos nossos arquivos de dados, tá? Então, olha bem, a gente tem dois casos. O primeiro caso é quando os SNPs são ditos não ambíguos. Não ambíguos é aqueles onde a gente tem G de uma fita do homólogo e o T da outra, tá? Então a gente tem que G pareia com C e T pareia com A, então isso não vai provocar uma ambiguidade, tá? Ou o contrário também aqui no caso do C com T, né? A com G, né? Esses aqui todos são não homólogos. Nesse caso, então, utiliza essa estratégia aqui, né? E a gente tem aqui, quando a gente tem G e T, o T vai ficar como alelo A e o G vai ficar como alelo P. Então aqui ficaria AB ou BA, que dá no mesmo, tá bom? Aqui mesma coisa, é A e G, então ficaria o A ficaria com alelo A e o B, o G com alelo B. E aí segue, tá? Esses aqui são os não ambíguos, né? Seguindo essa regrazinha aqui. Isso aqui, pessoal, é um material da Illumina. Quem tiver mais interesse nesses detalhes aqui pode dar uma olhadinha nesse material. Quando os SNPs são ditos ambíguos, né, quando a gente tem A com T, ou aqui está errado, né, C, seria C com G, né? Então aqui observe, A com T ou C com G, A de uma fita do homólogo e T da outra fita do homólogo, e assim segue. A estratégia, então, é usar o que eles chamam aqui de sequence walking. É como se ele fosse caminhando aqui nos dois sentidos até achar SNPs não ambíguos, que seria o G com T. E aí ele usa essa estratégia aí. Quando for T, ele vira alelo A. Quando for A, ele vira alelo B. Se for aqui A e G, o C vira alelo A e o G vira alelo B, tá? Então aqui é mais chatinho nesse caso, tem toda essa regrinha aqui. Mas felizmente, né, como eu falei com vocês, isso aqui já vem da empresa nesse formato aqui, que trazendo essas codificações para A e B, tá? Mas quem tiver interesse em ver com mais detalhe, isso pode consultar esses materiais da Illumina aqui. Pois bem, dentro da aula prática no R, o que a gente vai fazer? Então, como eu falei, vem um desses arquivos aqui para cada animal. Então, aqui é como se eu tivesse 22 animais genotipados, tá? Observe o tamanho, então, aqui em torno de quase 3 GB, né? E esse arquivo, ele tem o que? Ele tem nas linhas os genótipos dos os SNPs. Aqui, ó, o SNP name. Então, na linha tem todos os SNPs. Aí, na coluna, é uma para cada animal e vem todas essas outras informações aqui. Isso aqui, pessoal, depende do que
quem está fazendo a genotipagem, usando lá, por exemplo, o Genome Studio, vai pedir essas colunas aqui, tá? Então aqui tem os Final Reports, a gente tem que juntar todos esses Final Reports, né, para formar um único arquivo de dados, que pode ser, a gente vai usar esse comando snipstats aqui, né, pode ser um objeto do R, por exemplo, esse genodata aqui que a gente pode criar, .rdata, que ele tem um tamanho muito pequenininho, né, isso é bom. Se a gente for seguir outras análises no R, a gente já pode chamar esse conjunto de dados aqui, esse objeto. E podemos gravar ele também em TXT. Veja que aqui ele tem em torno de 1 GB, né? E cada um desses aqui tem 3 GB. Então a gente diminui muito o espaço de armazenamento, né? A gente fica com esse backup aqui para a gente utilizar posteriormente para qualquer outra análise, editar ele de alguma outra forma, pedir tais e tais colunas aqui, tá? Então, pegando isso aqui, transformando nisso, seria a gente pegar aquele monte de Final Reports, aqui está ilustrando só um, né? E transformar ele num único arquivo, onde a gente vai ter a primeira coluna aqui, o ID do animal, aqui é o... E cada coluninha dessa aqui seria um SNP codificado para aquela codificação de alelos A e B. Presença de 2 alelos, presença de 1, presença de 0 alelos e o 5 aqui, o missing, que pode ser definido lá no script também, tá? E esse aqui geralmente é o arquivo de dados, então ele vai ter o número de animais aqui, geralmente é muito menor do que o número de SNPs, né? A gente pode ter aqui 700 mil marcadores para 300 animais, né? Depois a gente vai discutir estratégias de análise para isso. Então, essas codificações de A e B, elas depois vão ser codificadas nesses númerozinhos aqui, ó. Então, 0 alelos A, 1 alelo A ou, que é aqui AB ou BA, né, tanto faz, e 2 alelos B, 1 alelo B e 0 alelos B, tá? Existem outras codificações, inclusive tem estratégias que entram as próprias bases, né? Tem uma que você subtrai daqui 1, né? Então aqui ficaria assim, como se fosse menos 1. Aqui subtrai 1, fica 0. Aqui subtrai 1, fica 1. Como se fosse 1, 0 e menos 1. Então parte do script do R está aqui, a partezinha mais importante, né? A gente vai criar aquele arquivo genodata, usando essa função snapstats, né? Usando esse read snips long. Então a gente vai ter um arquivo de file names, que é um vetor dos final reports, né? Vamos juntar todos esses final reports nesse vetor. Depois vai ter um vetor de identificação dos animais, das amostras. Depois vai ter um vetor de identificação dos SNPs, né? Isso aqui são as identificações do campo, né? Dos campos. A amostra, o indivíduo é a coluna 2. Tá vendo aqui, ó. O SNP é a coluna 1. Né? Aí vem alelo 1, alelo 2. E uma medida de confiança que seria o GC score, né? Nesse caso aqui seria a coluna 11, né? Como se a gente pegasse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse aqui então seria a coluna do GC Score. A gente vai falar de GC Score na aula de controle de qualidade, na próxima aula, tá? Vai ter um limiar aqui para GC Score. Geralmente a empresa elimina lá com um valor menor, né? A partir de um limiar menor de 0,15, alguma coisa assim. Aqui a gente já pode subir essa régua para 0,5, por exemplo. Vai pular o cabeçalho, são aquelas 11 linhas, né? E vai rodar isso aqui, tá? Isso aqui eu mostrei em outra aula. Vamos agora para o R. E vamos rodar esse script e dar uma discutidinha neles. Então, pessoal, isso aqui é um conjuntinho de dados de bovinos que cedido pelo professor Roberto Carvalheiro, de 50 mil marcadores, genotipado para 50 mil marcadores. Podemos dar uma limpa aqui na área de trabalho.
Esse comandozinho aqui, ele não deixa o R converter automaticamente caractere em fator. Isso é importante, senão depois ele pode converter os snips em fatores, né? É importante a gente rodar. Quem for rodar pela primeira vez, é importante baixar esse pacote BioManager, né? Tem que baixar esse para depois baixar essa função SnipStats. O SnipStats, quando você baixa, ele não aparece aqui como os pacotes habilitados, mas a gente instala ele aqui, ó. Como eu já fiz isso aqui, vou simplesmente carregar o SnipStats, tá? Eu já ensinei para vocês a definição do caminho, né? Aqui dentro, o que eu tenho, o que eu vou ter lá? Todos os Final Reports que a gente vai trabalhar. A gente vai ter aqui o arquivo de mapa, tá? E o nosso script. Isso aqui é porque eu já rodei antes, né? Já está aqui o Genodata TXT, mas o objetivo nosso é formar esses dois aqui, o genodata.r, tá? Eles não vão aparecer aí na primeira vez que vocês fizerem. Então, já entramos no arquivo de dados. Vamos criar aquele file names, né? Que vai agrupar todos os final reports. Veja aqui que ele está pedindo para identificar os que estão dentro dessa pasta que começa com F. Se vocês tiverem outros arquivos que começam com F, vocês podem botar aqui escrito Final Reports, né? Para ele identificar somente, agrupar nesse vetor somente esses arquivos de Final Reports, tá? O tamanho aqui, então, são 19. Se eu quiser ver, tá aí o nome dos 6 primeiros. Depois aqui, ele vai ler o arquivo de mapa, né? A gente vai chamar de snip map. Vamos lê-lo, tá lá dentro da nossa pasta já, vem da empresa. A gente pode ver a estrutura dele aqui. Então ele é um data frame, tem a index, né, que é uma inteira, tem um name, que é o caractere, tem qual o cromossomo, a posição do cromossomo, isso aqui que é o mapa, né? A distância entre os marcadores. O Gene Train Score aqui é o GC Score, tá? Então já rodamos, se a gente quiser, já vimos os primeiros valores, né? Ah, não vimos não, tá aqui. Então aqui a gente tem esse index, depois nós temos o SNP, depois nós temos o cromossomo, a posição, o GC Score, os genótipos lá em função das bases nitrogenadas, né? E aquela codificação 012. O próximo aqui é lendo o ID do animal, criando o vetor de identificação do animal. Então vai chamar aqui Anime ID. Ele vai usar uma estratégia de programação aqui para criar esse vetor de identificação dos animais, né? E aí a gente chega naquele cerne do script, né? Que vai criar esse genodata aqui, lendo então o file names, que é o dos final reports, a identificação dos animais, a identificação dos SNPs, né? A posição lá, que é a amostra, né? O indivíduo está na coluna 2, o SNP está na coluna 1, alelo 1 na coluna 7, alelo 2 na coluna 8, e a medida de confiança, que é o GC Score, que a gente vai pedir aqui, também está na coluna 11, né? E vai fazer aquela codificação A e B e vai montar esse genodata aqui. Snip ID não identificado. Vou ver o que aconteceu, que eu devo ter rodado alguma coisa lá em cima. Vamos rodar de novo. File names ele leu. Vamos ver se eu rodei o Snip ID. Agora tá lendo. Tinha esquecido de cortar alguma coisa lá. Aqui ele dá uma mensagem de alerta, mas não tem problema, né? Que tem aquele cabeçalho, mas depois de cada final report ele vai perdendo algumas linhas, tá? Aí vamos ver a dimensão disso aqui.
Então ele tem 19, são 19 animais, né? E 54.609 marcadores, né? Então é a forma como fica esse conjunto de dados. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Fica assim, ó. Animal 1, 2, 3, 4, tal. Lá tem até 19 e aqui vem os marcadores. No caso lá 59 mil marcadores, tá? Aqui a gente pode dar uma olhadinha nas linhas e nas colunas, né? Aí vem as linhas com os ID dos animais e as colunas com o nome dos SNPs. Vai salvar nesse formato genodata.rdata, que fica bem pequenininho, tá? E também pode salvar no formato de TXT, tá? Então aqui ele vai salvar nesse formato genodata.txt. O dado no missing aqui vai ser o 5, não vai ter separador e não vai ter título para o nome dos SNPs, tá? E aí o nosso arquivo de dados está pronto, está salvo lá com essa dimensão aqui de 19 linhas para 54.609 colunas, tá? Na aula síncrona a gente vai voltar a discutir isso com mais detalhe. Obrigado pela atenção.